Glória a Deus. Aproveita que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18. Mateus, capítulo 9, versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o e os seus discípulos também. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui na tua casa, mais um dia, Senhor, para clamar o teu amor, para falar da tua palavra e te adorar, Senhor, primeiramente. Deus, eu quero te pedir que nessa noite o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha trazer sobre nós a tua mensagem, uma mensagem que vivifica, uma mensagem que nos faz caminhar segundo os teus propósitos para as nossas vidas, Senhor. Jesus, que nessa noite o Senhor traga sobre nós transformação, o Senhor traga sobre nós salvação de almas, conversão dos nossos caminhos. Ó Deus, que seja uma noite, Senhor, memorável na tua presença, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos nesses dias falando sobre as 5 solas, os 5 somentes da Reforma Protestante. Comemoramos dia 31 de outubro de 2021, semana passada, no domingo, os 504 anos da Reforma Protestante. E nós estamos falando, esse mês de novembro e início de dezembro, sobre as 5 solas, né? Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. E nós vamos começar com essa primeira sola, fide, somente a fé. E esse passo nós vamos começar lembrando a todos da importância e daquilo que fundamenta o nosso coração. Se você abrir sua Bíblia, eu vou pedir para você ficar mexendo muitas vezes na sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, que é o texto que inspira o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Abacuque, que ele vai dizer, lá na frente Lutero vai mencionar, capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O tema que nós vamos começar é um dos somentes da reforma, um dos somentes que ali foi colocado. E a reforma, por mais que 1507 ali, tem toda a história de Lutero, com as suas 95 teses, a importância de Lutero, da sua própria conversão, isso é relatado em filmes, né? Lutero era um padre, e ele começou a questionar muito do que acontecia em Roma. Tem filmes e filmes que falam da importância de Lutero. E essa reforma, ela não ocorreu a partir do dia após. Porque às vezes a gente tem umas impressões que eu tomei uma decisão hoje, a partir de amanhã isso vai mudar. Não é? Não é esse imediatismo que aconteceu com a igreja. Até hoje nós somos reformados por aqueles movimentos. Mas em 1647, olha, mais de 100 anos, mais de 150 anos depois, um grupo de teólogos ali em Londres, que é a famosa Confissão de Westminster, de uma igreja, alguns teólogos começaram a batalhar muito pela questão dessa sola, de somente a fé. Porque existia um movimento, você deve ter estudado isso na história do seu colégio, do movimento contra a reforma, que basicamente liderado por a Igreja Católica, que começou a criar um sistema contra a reforma protestante.
Então, se você ler um pouco de história, você vai perceber que houve resistência. Não foi simples. Pregou as 95 teses, amanhã está tudo bem. Não foi assim que ocorreu, não é assim que ocorre. Então, a reforma, ela foi uma conquista e ela é uma conquista ainda nos nossos dias. Nós precisamos passar todos os dias por esse movimento de reformar a nossa fé. E como eu vou falar de sola fide, somente a fé, eu queria discorrer um pouco sobre o que representa a fé nos nossos dias e onde nós vamos chegar com essa fé reformada. A fé, muitas vezes, nos nossos dias, ela é muito interpretada como ideologia. Não sei se você já parou para pensar, ler nas escolas, você pega em canais de YouTube, você pega, pessoas falam sobre fé como se fosse uma ideologia. Jesus é um ser histórico, Jesus é alguém que viveu e nós temos uma fé ideológica em Jesus. Então eu acredito no Jesus como um psicólogo, o melhor psicólogo do mundo. Sabe essas histórias? Jesus foi um homem muito bom. A gente começa a entender que muitas vezes, hoje em dia, usa-se a fé como uma ideologia. Uma fé numa direita política, numa esquerda política, uma fé num Jesus esquerdista, num Jesus direitista. Isso é puramente ideologia que está fora da Bíblia. A fé, Jesus não tem nada a ver com política, Jesus não tem nada a ver. Se você começar a estudar política, você vai perceber que isso começa lá em Atenas, lá na frente. Jesus, ele é antes de todo esse processo político. Então, já vi muitas pessoas tentando compreender a fé como uma ideologia. Isso não é bíblico, isso é satânico para as nossas vidas. Porque quando a gente começa a entender a fé por uma ideologia, a gente começa a caminhar por questões que não são bíblicas. O nosso entendimento fica cego. Paulo aos Gálatas, ele fala muito isso. Que lá nos Gálatas, a fé dos fariseus era o legalismo. Eles acreditavam em Jesus mais a lei. Então Jesus, ele não era suficiente para a fé dos Gálatas. E Paulo fala, foi para a liberdade que Jesus nos conquistou. E ele começa a dizer que essa fé em ideologia, em lei, ideologia em política, ideologia em questões sociais, isso não é a fé bíblica. Isso é mera construção humana. Tem até uma música da Marcela Thaís que fala: minha fé não é ideologia. A sua fé não é filosofia. A sua fé não é política, não é sociologia, economia. Sua fé não é isso. E se você pegar isso da economia, existe lá o Deus mercado. Se você pegar a sociologia, tem o Deus social, filantrópico. Se você pegar outros tipos de ideologias por aí, você vai perceber que ali tem um sistema que te encaminha para isso. Esses dias eu estava conversando muito com o Felipe sobre isso. O cinema, ele te leva para isso. A literatura te leva para isso. A leitura científica leva uma fé na ciência. Isso não é fé bíblica. A ciência é importante, o cinema é importante, tudo é importante, a cultura é importante, mas isso não é sola fide. E a gente tem que começar a separar. Outro sistema que a gente começa a acreditar nos dias de hoje é a fé sem âncora, a fé sem fundamento, a fé no gasoso. Eu tenho fé em quê? Não sei. Que Deus é esse? Não sei. Deus é o universo. Deus são as sensações, Deus são coisas. Fé sem âncora, fé sem fundamento. Ontem morreu a cantora famosa. Engraçado, eu estou num mundo meio perdido, porque na hora que a Cris falou assim, morreu a menina tal, lá perto da cidade. Eu soube que ela morreu primeiro de todo mundo. Porque a cidade é pertinho da cidade da Cristiane, lá em Piedade, Caratinga. E aí no grupo da família começou, caiu o avião da Marília Mendonça. Eu falei, quem que é essa? Eu acho que essa mulher é famosa. Falei com a Cris, parece que é famosa. Ela tem tinha 36 milhões de seguidores, né? Aí, no meio, o policial, o primo da Cris, ele ajudou no resgate. E a televisão estava passando e chegou pra gente que ela tinha morrido. Eu falei, vai chegar com leg. E realmente morreu, está sendo uma comoção. Uma pessoa, um artista, uma pessoa famosa que leva milhões de pessoas a sua mensagem. E você vê muitas pessoas nesses momentos utilizando fé sem âncora. Fé sem âncora. É uma catástrofe a morte dela, das pessoas. É uma tragédia. Uma menina talentosa,
Menina que cresceu na Assembleia de Deus. Menina que cresceu na Assembleia de Deus. A menina que a graça comum, já ouviram falar da graça comum? Foi sobre ela. Compositora, alcançou milhares de pessoas. Daí se avaliar o conteúdo das letras, aí vai cada um. Eu não sei o conteúdo da letra, só sei de uma que ficou famosona, mas é um conteúdo que não é muito interessante assim pra gente pensar. Mas enfim, artista. Se você pegar os Beatles, arte, graça comum, a graça que está sobre o John Lennon, está sobre qualquer outro artista. É a graça. Deus criou a música, Deus criou a composição, Deus criou a história, Deus criou tudo. Deus dá graça, distribui isso para todo mundo de forma comum. Sendo crente, não crente, artista, não artista, há a graça comum. Mas isso não quer dizer que tem uma fé ancorada naquilo que é certo. Vi milhares de pessoas, uma comoção no Brasil. Inclusive eu chorei na hora que eu vi a notícia, porque eu fui perceber que a coisa era grande. É impossível você não se emocionar, é impossível você não se solidarizar com aquela família, com a história da mulher. Uma história de herói, né? Ela sai de criança, cresce, uma história nossa, de gente que está querendo conquistar e alcançou o topo da trajetória e morreu do jeito que morreu. Misericórdia. É triste, mas vi tantas pessoas celebrando uma fé no incomum, no sem âncora. A nossa fé, sola fide, não é essa fé. A fé naquilo que não existe, no gasoso. Outro tipo de fé que existe nos nossos dias é uma fé sincrética. Acredita em tudo. Todo Deus é bom. As pessoas são boas, então Deus está com as pessoas. Isso não é sola fide. Não é essa fé que qualquer Deus é bom. Não é esse tipo de coisa. Outro tipo de fé, fé como conhecimento acadêmico, tanto teológico quanto universitário, qualquer ciência. Fé não é conhecimento, fé não é debate. O evangelho não é para se debater, o evangelho se anuncia. Isso é Bíblia. Quando você senta com pessoas para discutir fé, você está fazendo de tudo, menos exercendo fé. Você está debatendo conhecimento, mas conhecimento não salva ninguém. Quantos teólogos, pastores, pessoas que leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, a rasgam? Quantas pessoas que abandonam o evangelho? Quantas pessoas mestres da lei se afastam da fé genuína em Cristo? Conhecimento não é fé, sola fide. Pode te ajudar a ter mais fé. Pode te ajudar a querer buscar mais de Deus. Mas a fé não é um conhecimento acadêmico. E a fé, ela não é, por fim, meritocrática. E é isso que a reforma baseou muito, nesse última fé, da meritocracia. Às vezes a gente acha que a gente vai ser salvo porque eu sou melhor que o outro. Eu vou ser salvo porque eu obedeço, eu sigo a lei. Eu vou ser salvo porque eu li os 10 mandamentos, sei tudo, guardei a palavra, e por isso eu vou ser salvo. Eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho relação sexual antes do casamento, eu não faço isso, eu não faço, então eu sou melhor que o outro que faz. Vi inclusive pessoas julgando a cantora, se foi salvo, se não foi salvo. Misericórdia, ninguém sabe quem será salvo. Mas uma coisa é certa, a fé não é meritocrática. Você pode caminhar a vida inteira dentro da igreja, a vida inteira ler a Bíblia 50 vezes, caminhar todos os dias e chegar alguém aqui que nunca leu a Bíblia, bêbado, desgarrado e tal. Vai acontecer igual aconteceu na pregação que a gente ouviu esses dias do filho pródigo, do pastor César. Ele vai chegar ali, Deus vai receber de braços abertos e vai abraçá-lo e vai recebê-lo. E nós, filhos mais velhos, crentes que caminham todos os dias legalistas, falei, como pode isso acontecer? Poxa, mas qual a vantagem do evangelho se recebe qualquer um? Eu já fui questionar isso para uma amiga que era espírita. Ela falou assim, é muito fácil a fé, sua fé. Muito simples eu aceitar Jesus. É simples, de fato é simples. Qual que é a diferença? A diferença é que o filho mais velho, ele não soube desfrutar do pai. Da mesma forma que o filho mais novo se abandonou. Muitas vezes, eu já aconselhei uma pessoa uma vez que ela falou, eu não quero ficar mais na igreja. Inclusive,
Na época eu dei aquele livro do Evangelho Maltrapilho para ele ler. Ele falou, eu entendi a fé. Eu posso voltar a hora que eu quiser, que Jesus vai me receber. A hora que eu quiser. Então eu vou sair. Ele falou, cara, você pode sair. Só que as pedras que você vai colocar na sua mochila no meio do caminho, depois vai ser difícil você retirá-las. Fé não é meritocracia, por mais que isso doa no seu ouvido, para quem é crente todo dia. Não adianta chegar diante de Deus, Deus, eu preguei, eu falei, eu clamei, eu saltei, toquei no louvor, eu liderei jovens, eu liderei adolescentes, eu não pequei. Não fiz isso, Senhor. O pecado dele é muito maior que o meu. Jesus olha, vai chegar diante lá do rei e falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. A fé, ela não é meritocracia. Não adianta você fazer, quantas vezes você vai orar, quantas vezes você vai jejuar para alcançar a sua salvação. Isso que a gente faz não tem nada a ver com a sua salvação, tem a ver com aquilo que você entendeu no seu processo de santificação, no seu processo de caminho com Jesus. Aqueles que foram salvos, aqueles que acreditaram na mensagem, ele deixa e ele luta para deixar aqueles pecados que os corroem. Quem é salvo, quem acredita, tem encontro verdadeiro com Jesus, ele não abandona porque ele quer ser salvo, porque já foi salvo. Jesus morreu na cruz por ele. Ele abandona porque ele entendeu qual que é o caminho. Então fé não é meritocracia. Então o que é fé bíblica? Abra a sua Bíblia. Tito. Não precisa abrir, eles vão colocar ali, depois você acompanha, que são vários textos, deixei anotado aqui. Tito 1:2 diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Isso me faz lembrar, aí você pode abrir Colossenses capítulo 1. Pode abrir, Colossenses capítulo 1. Como a palavra ela é maravilhosa nesse sentido, gente. Colossenses capítulo 1. Lá no verso 13. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Paulo continua a dizer: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A fé bíblica é a fé que coloca Jesus sobre o trono. É uma fé que acredita que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Fé de uma maneira muito simples é tocar nas vestes de Jesus, como fez aquela mulher. Aquela mulher estava caminhando, que nós lemos em Mateus, no meio de uma multidão, e Jesus não estava nem interessado no seu caso, porque Jesus estava indo curar uma outra menina que dava-se por morta. Aquela mulher olha para Jesus, acredita na mensagem de Jesus e fala: se eu apenas tocar na sua veste, se eu apenas encostar nele, eu serei curada. A fé daquela mulher, ao ver Jesus, ao entender que ele poderia salvá-la, curá-la, a transformou. Aquela mulher que havia fluxo de sangue há tantos anos, ela olhou para Jesus e pensou: ele vai me curar. E o que acontece? A primeira coisa que acontece na vida dela, ela é curada? Não, o texto diz: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou. Logo após ela é curada. Esse texto é tão importante que ele nos mostra a primeira preocupação de Jesus comigo e com a sua vida. É com a nossa salvação. Deus está preocupado com mim e sua condição aqui, com as nossas necessidades. Sim, Ele é o nosso pão de cada dia. Mas primeiramente Ele preocupa com a sua condição espiritual. Para onde você está indo? Ficou tão comum de ontem para hoje, né? A vida é um sopro, não é assim? Deus está preocupado com a sua salvação.
Deus está preocupado para onde você vai caminhar em eternidade. Deus está preocupado em conhecer, em você conhecer o caminho que Ele tem preparado para a eternidade. Tudo é efêmero. Tudo é muito rápido. Outro dia, nós estávamos começando essa história aí de pandemia. Nós estamos ainda nisso. Mas olha quantos problemas que nós vivemos nesse 1 ano e meio. 2 anos. Quanto choro que a gente teve. Eu lembro da igreja aqui no início. A gente não sabendo como ia reagir àquela história. Vendo aquelas coisas lá da China, aquela confusão. A gente falava ainda, isso não chega aqui não. Chegou pra gente. A gente viveu isso. Não parece que foi assim? Parece que foi assim. Quantos problemas nós temos vivido que parece que é assim. Depois que passa é assim. Outro dia nós éramos crianças. Outro dia eu não tinha nem filho. Fé, sola fide, é a fé de acreditar que Jesus, Ele está preparando para nós um caminho para a eternidade. Quando nós acreditamos na fé, é uma fé que não vai na meritocracia, é uma fé de acreditar em Deus. É essa fé que a gente está falando. Lá no capítulo 1 de Tessalonicenses diz assim, verso 3. Capítulo 1, verso 3 de Tessalonicenses. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando do processo de justificação. Paulo nos diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Como está a sua fé em Jesus? Como esses dias têm acontecido? Como você tem reparado a sua vida cotidiana, seus problemas, suas dificuldades? Como é que você tem reagido a isso? Será que nós temos de fato colocado Jesus como centro da nossa fé? Como autor e consumador da nossa fé? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Será que nós só lembramos de Jesus na Páscoa e no Natal? Será que nós só lembramos de Jesus quando acontece uma tragédia? Será que nós só lembramos de Jesus quando as coisas estão ruins? Ou nem assim lembramos? Quem é Jesus para nós? Será que quando nós dizemos eu sou cristão, eu estou proclamando aquilo que Jesus proclamou? Será que quando eu digo eu sou cristão, eu estou acreditando no fato consumado que Ele morreu na cruz por mim e por você? Será que eu lembro de Jesus só no dia da ceia, quando eu pego o cálice e choro, e fico assim, tremendo, porque Jesus foi lá na cruz? Ou será que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu me lembro do sacrifício que Jesus fez, como cordeiro mudo, levado ao matadouro, que transformou a minha e a sua vida? Será que nós temos olhado para Jesus e entendido Ele, sim, é a razão de nós vivermos, por Ele vivemos, por Ele movemos, por Ele andamos, por Ele decidimos? Será que nós temos colocado no centro da nossa vida Jesus? Será que Jesus tem sido o centro? Isso é sola fide. Isso era um escândalo para a igreja daquela época, porque eles misturavam as coisas, achavam que era Jesus mais a lei, Jesus mais as penitências, Jesus mais alguma coisa. Eu quero te dizer, nós somos justificados por Ele, somente por Ele. A razão da nossa fé, a âncora da nossa fé se chama Jesus Cristo. No capítulo 7 de João, verso 38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim. E se você ainda continua em João, eu gosto muito desse texto de João, capítulo 6. Você vai perceber que o próprio Jesus foi muito questionado. Abra. Capítulo 6 de João.
E ele é tão lindo, esse capítulo. Lá no verso 2, conta a história da multiplicação, né? A multiplicação dos pães e peixes. E diz assim no verso 3, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha que interessante. Jesus chega para Filipe: como a vez de comer? Imagina, na escassez da vida corrida, na escassez das oportunidades, você olha para aquilo tudo e pensa: como eu vou agir? Como eu vou fazer? Essa escassez, foi essa passagem, ela representa uma escassez muito grande. Faltava pão, comida, no meio do nada. E Jesus olha para um discípulo e fala: o que é a vez de fazer? E parece até uma piada, Alexandre, que ele olha: onde compraremos pão? Talvez você olharia para Jesus e falaria: aqui não tem mercado, aqui não tem nada, não tem nem como fazer, não tem farinha, como é que eu vou fazer? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não veem. É um firme fundamento, ela tem âncora. Ela tem âncora. Quantas vezes nós somos levados ao deserto das nossas vidas? Quantas vezes nós somos levados à escassez? E Deus ao nosso lado nos pergunta: e aí, Alexandra, o que havemos de fazer? E aí, Lívia, o que havemos de fazer? A fé, quando é em Jesus, nós aprendemos que a preocupação de Jesus primeiro é com a nossa salvação. Mas ele disse à mulher: seja curada. Muitas vezes nós nos perdemos nisso. Nós nos perdemos porque nós não achamos mais que Jesus é capaz de ajudar a mim em sua vida. E às vezes a gente vê a palavra soltando Jesus e fica aquela coisa longe, vaga. Jesus, melhor eu fazer. Uma geração anterior, tudo era Jesus. Eu cresci numa igreja que tudo era oração. Tudo era oração. Tudo era oração. Eu cresci em oração. Eu ajoelhava, eu chorava. Sério, minhas lágrimas misturavam com tudo ali no chão. Ajoelhava, clamava, falava: Deus, tem misericórdia, clamava. E às vezes, numa geração após a nossa geração, fala: nossa, esse povo tem uma fé exagerada. Falta conhecimento, falta entendimento. Mas nós nos ajoelhávamos e orávamos e clamávamos. Eu cresci orando, cresci com as irmãs do ciclo de oração orando. Eu cresci experimentando isso. Eu cresci vendo milagres e curas acontecendo. Será que Deus não estava preocupado com a salvação daquelas pessoas? Sim, estava preocupado, mas eles estavam salvos orando, buscando, clamando ao Senhor. A fé, ela é sola fide, é o entender que Jesus, nós podemos clamar a Ele e acreditar que Ele justifica a nossa fé, justifica a minha e sua fé, justifica a nossa salvação, mas Ele também cura a nossa alma. Ele nos dá a provisão. E Ele olha para Filipe e diz: onde compraremos pão, Filipe? Talvez o diálogo foi mais simples. E aí, cara, como é que a gente vai fazer? Fala aí. A galera está com fome. Como é que resolve? Eu imagino Jesus um cara muito questionador, né? Um homem muito questionador. Parecia, segundo, se for ouvir pela perspectiva do Cláudio Duarte, até piadista, né? Fazia umas perguntas meio sem noção. Como é que eu vou resolver isso? Pergunta simples. E a Bíblia diz que no verso 6 que ele dizia isso para experimentar Filipe. E Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E aí, um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: pô, Jesus, tá meio loucura, mas tem um menino aí com os pãezinhos e os peixinhos. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Filipe,
ele questiona e fala, não é possível, como é que eu vou fazer isso aí? E olha que ele já tinha visto milagres. Não tem condição. Mas André fala assim, então, tem um menino aí, quem sabe? Tem alguém para oferecer algo para Deus. Tem alguém que ofereça. E Jesus disse, mandai assentar os homens. Imagina, o texto é tão simples, as mensagens de Jesus, mas assente as pessoas. Aquela multidão assentando. Imagina o pessoal, estou com fome, hein? Eu lembro da minha menina, papai, papá. Ela pede bolo. Aí começa, bolo, pão. Começa a pedir. Calma, filha. Esses dias o bolo acabou. Fala, não tem bolo não. Ela, bolo. Fala, tem pão, serve. Bolo. Até convencer que ela podia comer pão foi uma luta. Mas sentou com o meu pão. Imagina você assentando todo mundo assim, chegando diante da sua casa, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Fala assim, ó, tem isso aqui a oferecer a Jesus. Assenta todo mundo, vamos esperar que Deus vai alimentar todo mundo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela já estava salva, sim. Tua fé te salvou. Mas Jesus começou a curar ela. E a fé, ela não encerra na sua salvação. É por isso que nós falamos do processo de santificação, do processo de caminho com o Senhor. E Deus fala assim, mande assentar o povo, assente o povo. E ainda tinha um problema, havia muita relva naquele lugar, neblina, né? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. E Jesus tomou os pães, 5, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. O milagre com Jesus, ele é evidente. O milagre que aconteceu ali, ele passou pelas experiências dos discípulos que acreditavam que ele podia fazer. André, quando fala, Senhor, tem aqui, talvez com pouca fé, mas está aqui, Senhor, minha oferta. Tem outra passagem que me chama muita atenção, Mateus capítulo 14, você lê. Capítulo 14 de Mateus. A passagem, se você puder abrir, por gentileza. É uma passagem maravilhosa. Capítulo 14, verso 12 diz assim, e logo, 22, capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegava já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí vem Pedro, responde e diz, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Jesus disse para ele, vem. Fé em Jesus. Você acreditar que Jesus é a âncora da sua vida. Jesus é quem te faz caminhar pelas águas. Quando Pedro olhou para Jesus, Pedro muito criticado, mas eu amo a história de Pedro. Porque é real, né? É humano. Pedro olha para Jesus, Jesus fala, vem Pedro. Quem dos discípulos olhou para ele, filho, vem. Ele sai do barco ao encontro de Jesus. Fé, nos seus movimentos mais simples, é sair do barco, é tocar a veste, é ter 5 pães e 2 peixinhos, acreditar que aquilo pode alimentar uma multidão. Fé em Jesus é acreditar que Ele é o transformador da escassez e multiplicação, da falta em comida e comida abundante. A fé, ela não é uma fé em algo que não tem solução, a fé em Jesus Cristo. E Paulo vai dizer isso. Não me envergonhe do Evangelho. O justo vive pela fé.
O justo, ele vive pela fé. E nós temos que colocar isso nos nossos corações, implementar isso dentro de nós, porque a nossa vida, ela não pode ser pautada na ciência, ela não pode ser pautada na ideologia, no sincretismo religioso, ela não pode ser pautada na economia, no dinheiro que você tem no banco, ela não pode ser pautada nas coisas desse mundo, ela tem que ser pautada em Cristo Jesus. Porque todos morrem, todos vão para algum lugar. Humanamente, todo mundo vai lá para o cemitério. Todo mundo. Se o seu velório vai ter 100 mil pessoas, se vai ter uma pessoa, 7 palmos debaixo da terra. Mas a sua alma tem um lugar para ir. Se ela estiver guardada em Jesus, ela é eterna. Deus quer dar vida para mim e para você eterna. Primeira coisa que Jesus fala para aquela mulher: a tua fé te salvou. Depois ela é curada. Quando Jesus nos salva, Ele nos cura, Ele transforma primeiro a nossa vida. E lá, aleluia, Gálatas 2, verso 20. Essa transformação começa a alcançar todas as nossas vidas. Nossa conduta. E Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vivo pelo Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Você é justificado pela graça do Senhor. Pela fé, você compreende que a sua salvação é mediante o sacrifício de Jesus. Sola fide, ela é um convite para mim e para você acreditar que somente Jesus pode te salvar. Salvar de você mesmo, muitas vezes. Salvar de nós, sola fide. Existe uma discussão, peraí, por que Tiago fala então que as obras são importantes? E quando você pega lá Tiago capítulo 2, verso 14, Tiago fala: assim, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E aí você começa a pensar assim: ué, se eu sou justificado pela fé, se o fato de crer em Jesus, o sacrifício que Ele fez, Ele foi suficiente para me salvar? E essa história de obras? E Tiago ainda fala, lá no capítulo 1, verso 27, ele diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Ué, Paulo fala uma coisa, Tiago fala outra. O pastor Hernandes Dias Lopes, foi quem já explicou isso mais tranquilo, eu gosto dele. Ele fala que Tiago, ele está falando do resultado da sua fé. Aquele que tem fé e não apresenta as obras, ele não está desenvolvendo. A sua salvação, ela parte do princípio que você compreendeu o caminho: estou crucificado com Cristo. A salvação é unicamente relacionada a Cristo. Mas a partir do momento que eu entendo o chamado de Cristo, eu me torno um discípulo de Cristo, eu começo a agir em obras. Eu começo a ajudar os necessitados, os órfãos. Eu começo a não me deixar corromper pelo mundo. Tem muitas pessoas que usam esse fato de a fé te salvar para falar: se eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, beleza, eu vou fazer o que eu quiser. E aí eu esqueço todo o resto da Bíblia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Fugir das coisas do mal. Eu esqueço de todo o processo que Deus tem caminhado para a gente. Então, sola fide, ele nos diz para experimentar cada vez mais uma fé fundada em Cristo Jesus. E Ele é digno de toda canção, como nós cantamos, né? Toda canção, toda adoração. E eu quero encerrar essa palavra com você nessa noite. Lendo Colossenses. Voltar lá em Colossenses capítulo 1. A partir do verso 17, os meninos querem subir, amém, glória a Deus. A partir do verso 17 diz: e Ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos, e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante eles, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E Paulo ainda vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra é o maior fundamento para que a sua fé seja desenvolvida em Jesus. É impossível eu e você crescermos em fé, sola fide, se não entendemos a palavra do Evangelho. Aquela mulher curada do fluxo de sangue, ela toca em Jesus. Ela toma uma atitude, e a gente ouve muitas pregações sobre isso, mas nunca olhamos para a fé que ela tem em Jesus. Em Jesus. Pedro, quando ele avança ao mar, ele olha para Jesus. André, quando vira para Jesus e fala, tem no meio da multidão um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Ele olha para Jesus, mesmo descrente, e fala assim, é possível que ele faça alguma coisa. Existe um contraste muito grande na fala do discípulo Filipe e do discípulo André. Que nós possamos tomar a atitude de olhar para Jesus todos os dias da nossa vida e ancorar a nossa fé. E nunca se esqueça, fé, ela é o firme fundamento daqueles que esperam em Jesus. Em Jesus. Todas as vezes que alguém falar de fé para você, você vai lembrar, minha fé é em Jesus. Sola fide. Eu não faço por merecer. Jesus me salvou. Ele transformou minha vida. E a partir do seu sacrifício, né? Do seu sacrifício, todo aquele caminho que Ele fez de sofrimento, eu compartilho desse sofrimento. E eu começo a dizer, eu sou filho amado de Jesus, de Deus. Juntamente com Jesus, eu sou filho amado. Eu pertenço a essa família. E todas as vezes que eu digo isso, eu assumo a minha característica de filho de Deus. E filho de Deus é aquele que anda segundo os caminhos que Deus se propôs para você.